que fazemos fora do corpo físico, nos momentos de liberdade parcial, proporcionados pelo sono, pelo fenômeno do sono? Um universo de possibilidades se abre e precisamos estar cada vez mais conscientes disso. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo, este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. A primeira pergunta de hoje é do Edner Cunha. Não consigo concordar que os sonhos são sempre viagens astrais. Não podem ser uma peça do nosso subconsciente? Edner, você tem razão. Nem sempre os sonhos e as recordações são vivências no mundo espiritual. O sono e os sonhos são necessidades fisiológicas do corpo humano. A ciência ainda está tentando descobrir exatamente por que precisamos dormir. Já se sabe, diversos tipos de fenômenos metabólicos acontecem no nosso cérebro, no nosso corpo, com a queda do metabolismo. E esta queda faz com que se afrouxem os laços que prendem o espírito ao corpo. E o espírito pode se afastar. Nem sempre ele vai para muito longe. Muitas noites ficamos ali bem próximo do corpo físico, apenas descansando e em processos oníricos. Os sonhos também são necessidades do nosso cérebro, descarregam conteúdos emocionais, trazem símbolos, mensagens do nosso inconsciente, até ramos do conhecimento humano que se dedicam a decifrar esta linguagem dos sonhos. Então nem sempre, como o Edner coloca, as vivências, as lembranças que trazemos, os sonhos que tivemos, são experiências fora do corpo. Muitas vezes pode acontecer uma mistura dos dois. A Coração Miau, esse é o nickname dela. Por que o corpo astral lembra das coisas físicas, mas o corpo físico não lembra das coisas astrais? Justamente porque o corpo físico, o cérebro físico não estava lá. Quando estamos fora do corpo, o cérebro físico não está lá, está no corpo físico. Então, quando retornamos, o cérebro físico nem sempre consegue dar conta destas lembranças. A realidade no mundo espiritual é muito mais ativa, dinâmica, muito mais energética. E o corpo físico, com suas vibrações letárgicas, com suas limitações próprias de uma matéria densa, não vai dar conta de lembrar do que aconteceu. Estas lembranças vão cada vez serem melhor desenvolvidas conforme vamos progredindo na nossa escala evolutiva. O Patrick Soares Cabral, lá de Brasília, Distrito Federal. Sonho muito em que estou em lugares estudando, em escolas ou assistindo palestras. Uma vez encontrei minha esposa e ela também sonhou este sonho. Isto pode ter sido algum desdobramento do espírito? Com certeza, Patrick. Uma das coisas que nós mais fazemos nesses momentos fora do corpo, somos levados pelos nossos amigos espirituais para estudar, para aprender, para passar por vivências. Muitas vezes somos auxiliados, nem sempre vamos trabalhar. Quando estamos bem, em equilíbrio, em condições, realmente somos aproveitados, podemos ser aproveitados, porque a nossa energia vital, nosso ectoplasma, é muito valiosa para a espiritualidade, nos trabalhos de assistência e amparo a espíritos desencarnados, necessitados, recém-desencarnados. Então isso pode acontecer. Mas também vamos para encontros de estudo. Muito comum que a gente vai encontrar pessoas queridas que já se foram. No Livro dos Espíritos até se coloca que isso é muito comum, que aconteceria quase todos os dias. Este assunto, viagem astral, projeção da consciência, é um mundo de conhecimentos. Existem muitos livros, tenho alguns aqui, que são referências, né, como Viagem Espiritual, do Wagner Borges. Temos também Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe. O Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. Fenômenos de Bilocação, Desdobramento, do Ernesto Bozano.
Temos também grandes especialistas hoje no Brasil, como o próprio Wagner Borges, o Saulo Calderon, que tem muito conteúdo sobre o tema. Tem um curso gratuito no site da GVA sobre esse tema, eu já fiz esse curso, é muito bom. Tem um livro excelente também, o Iniciação à Viagem Astral, do João Nunes Maia, pelo mentor Miramês. Só com casos de viagem astral. Na verdade, o Miramês conduzia uma equipe de espíritos desencarnados que utilizava encarnados em diversas missões no plano físico, missões de amparo, de auxílio. E nesse livro, o mentor Miramês, ele deixa claro, nós não precisamos ficar ansiosos para desenvolver este poder da viagem astral, que isso vai acontecer naturalmente, conforme acontece o nosso despertar espiritual, a nossa evolução. Nós devemos nos preocupar mais em adquirir conhecimentos, virtudes, sabedoria, e aí sim, esses poderes paranormais, aos poucos nós iremos despertando. Porém, não precisamos ir com tanta ânsia ao pote, querermos de qualquer forma desenvolver estes superpoderes, porque para a gente ainda é um superpoder. Aos poucos a gente vai chegar lá. E o Zazá e a Luzia, lá de Goiânia, Goiás, como podemos saber se os sonhos são um reflexo do nosso dia a dia ou foram experiências do mundo espiritual? Uma pista muito grande é o conteúdo emocional. Se você retorna de uma vivência fora do corpo, traz lembranças para o corpo físico e o conteúdo emocional fica por várias horas, às vezes até te impele a mudar algum comportamento, a se engajar em determinada faceta que você não estava dando atenção, ou traz uma reflexão, um alerta muito grande, aumenta a chance de ter sido uma vivência no mundo espiritual. Agora, quando é meramente um pesadelo, que logo após que você acorda, o conteúdo emocional já se esvai rapidamente, ou coisas sem sentido, muitas vezes, que não ficam também grandes lições, não muda nada na sua rotina, muito provavelmente foi um conteúdo de sonhos, conteúdo onírico. E a Etcetera, perfil Etcetera, pergunta: se eu fizer uma projeção astral, posso visitar a colônia Nosso Lar? Sim, pode. Não é muito comum, geralmente nós ficamos mais por aqui vibratoriamente, embora Nosso Lar ainda esteja no umbral, já é lá, já quase nos limites desta região do mundo espiritual. Isso aconteceu com Chico Xavier e ele precisou de auxílio para chegar até lá. Temos um vídeo aqui no canal que fala sobre a alegria de Chico Xavier fora do corpo físico em 1943, há exatos 80 anos, há 8 décadas atrás. Chico estava se preparando para psicografar o livro Nosso Lar e ele foi numa noite levado por Emmanuel, por André Luiz, para conhecer os panoramas da colônia Nosso Lar, para que ele não estranhasse tanto quando fosse psicografar, porque foi um livro extremamente inovador, trazendo panoramas de uma cidade espiritual, de uma cidade astral, coisa que até os espíritas estranharam na época. Por isso que Chico precisou passar por este momento de preparação, que para ele foi uma grande alegria. A Verônica Cordeiro, lá de Votuporanga, São Paulo, pergunta: minha avó desencarnou há 2 anos, aos 91 anos. Minha dúvida é com relação aos sonhos. Às vezes sonho com ela e a vejo bem, mais jovem, saudável. Outras vezes ela está mal, fraca e debilitada. Por que isso acontece? É difícil ter certeza, Verônica, mas o fato de você sonhar com ela bem, mais jovem, é um bom sinal, porque é muito comum no mundo espiritual, quando os espíritos chegam por lá, estão numa condição de equilíbrio, de controle mental maior, eles podem, pela força do pensamento, adotar a aparência que desejarem. E é muito comum que nesse processo eles adotem a aparência da encarnação anterior, mas num momento em que estiveram mais jovens. Então eles aparecem mais rejuvenescidos, no esplendor da beleza física que possuíram. Às vezes vão procurar aparências até de outras vidas que se identificaram mais, ou podem manter a aparência também de pessoas mais idosas. Isso vai depender da preferência de cada um. O fato de você também sonhar com ela às vezes mal, fraca e debilitada
Pode ser também alguma coisa, algum medo seu de questionando se ela estaria bem no mundo espiritual, e aí já mistura este medo, este conteúdo onírico de sonho com encontros que você possa estar tendo com ela. Enfim, não dá para decifrar, não dá para ter certeza, mas são indícios que a gente pode ter como parâmetro. O Carlos José Oliveira, ele diz que já teve sonhos em que se sentia correndo em grande velocidade até alçar voo. O que seria isso? É uma das grandes alegrias que temos fora do corpo. Podemos alçar voo. Os espíritos que sabem fazer isso por meio da volitação podem simplesmente voar. E muitos de nós já fazem isso em suas vivências fora do corpo, em suas projeções astrais. Às vezes não lembram, voltam para o corpo e não lembram, mas na condição de espírito desencarnado isso se desenvolve ainda mais. É uma grande alegria, muito divertido. Temos até um vídeo sobre isso, porque os espíritos voam. Podemos deixar aí no card para vocês. A Patrícia Camp pergunta: fico preocupada quando sonho com lugares que se parecem um umbral. Parece que estou procurando alguém ou fazendo alguma coisa. Isso é bom? Patrícia, pode ser bom, porque você pode estar nestas regiões de sofrimento do mundo espiritual em missão de auxílio. É comum nos vermos nesses lugares e não enxergarmos os nossos mentores. Então achamos que estamos sozinhos, mas eles estão ali, nos intuindo, nos orientando, e por meio da nossa energia, da nossa presença, eles conseguem ajudar muita gente por ali. Então faça a sua prece, a sua oração antes de dormir, peça para que o melhor aconteça, e se você estiver em condição, se essa for a sua vontade, que possa ir nestas regiões para trabalhar, para ajudar. O Edson Brasil: é possível escolher o que vamos fazer, trabalhar, estudar nos nossos desdobramentos durante o sono? Ou nosso estágio evolutivo não permite isso? Edson, é possível. Os nossos guias espirituais, mentores, cada vez mais estimulam justamente a nossa autonomia, que tenhamos a condição de escolher os nossos caminhos, o que queremos fazer, o que é bom e o que não é ruim no nosso caminho evolutivo. Sempre que estamos em condição, nós podemos fazer isso. Mas o problema é quando nos dispomos a trabalhar no mundo espiritual e não estamos em equilíbrio para isso. Tivemos um dia muito complicado, vamos dormir numa condição de angústia, de estresse, pensando em outras coisas, consumimos conteúdos perturbadores, e aí a gente acaba, no momento do sono, não estando em condição de trabalhar, por mais que a gente peça. A gente acaba, às vezes, tendo que ser encaminhado para um auxílio, não para auxiliar. Então não basta a gente escolher, a gente tem que estar à altura, tem que ter uma vivência coerente com aquilo que a gente quer fazer fora do corpo. O Fred Santos pergunta o que acontece com o espírito desencarnado quando ele dorme, se já não tem mais o corpo físico. É uma pergunta interessante, porque o espírito desencarnado também pode se projetar, mas aí ele se projeta num corpo ainda mais sutil, que é o corpo mental. No livro Nosso Lar há uma vivência de André Luiz. Há um capítulo do livro em que André Luiz, já no mundo espiritual desencarnado, ele vai dormir e ele se projeta em corpo mental, visita uma dimensão superior e vai lá ver sua mãe, que lá vivia numa condição muito diferente da que ele estava vivendo em Nosso Lar. Então isso pode acontecer e é uma forma de projeção mental. Essas foram as perguntas de hoje. Quero te agradecer muito por ter ficado até aqui comigo. Se possível, deixe o seu like, o seu comentário, a sua pergunta para um próximo vídeo. A lista de livros citados deixo sempre na descrição. Quero agradecer aos novos membros apoiadores do canal, o Reinhold Júnior e o Edir Rodrigues. Muito obrigado. Vou deixar na tela final 2 vídeos que têm tudo a ver com isso que a gente conversou. O vídeo que fala sobre a alegria de Chico Xavier fora do corpo físico, em 1943, e o vídeo que explica como que os espíritos voam fora do corpo, pelo fenômeno da volitação. Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo
sem limites. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau!